Dr. Celso está aqui com a gente hoje, Dr. Celso Matsuyama, e ele é Dr. Cícero Matsuyama, e ele é otorrinolaringologista. Ontem foi um dia muito especial mesmo para combater o fumo, porque o doutor estava dizendo o seguinte, que não adianta, por mais que muitas vezes as pessoas esqueçam, os jovens voltaram a fumar mais do que na década de 90, ainda é a grande causa do câncer de garganta, o fumo. E isso é um processo de conscientização que, como diz o doutor, vai e volta, porque parece que as pessoas se esquecem dos malefícios do cigarro. E nós estamos aqui hoje para voltar a falar sobre esse assunto. Você acha cansativo? Cansativo é você ter que entrar num processo de tratamento para a cura de um câncer que, mesmo que você descubra no começo e que você tenha a possibilidade de cura, porque a gente sabe que tem quando se descobre, você tem todos os transtornos de uma doença que é terrível, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde a todos, né? Foi um prazer imenso estar com vocês. Prazer é nosso, doutor, porque a gente sabe da importância, a oportunidade, né, de orientar as pessoas que estão nos vendo, então é muito importante para nós médicos também. E se for diagnóstico precoce através de um programa de televisão, a gente vai ajudar muitas pessoas, né? Até uma simples orientação vai ajudar muitas pessoas. Doutor, todas as pessoas que fumam e que ainda não querem parar de fumar, porque a gente sempre tem a esperança de que quando se fala sobre isso, as pessoas parem de fumar, né? Mas as pessoas que insistem em fumar, elas têm que fazer um exame diferenciado sempre? Então, o que a gente pede com a pessoa é que realmente o hábito de fumar é um dos vícios mais difíceis, devido às substâncias que possui o cigarro. Então, realmente, e gozado que a gente tem notado que as mulheres têm elas que têm maior dificuldade no hábito, para parar o hábito de fumar. Os homens até conseguem, normalmente eles conseguem até com uma certa rapidez, as mulheres têm maior dificuldade. O que a gente pede para essas pessoas, frequentemente, passar num médico especialista, porque alguns locais que o câncer surge, ou lesões devido ao tabaco que as pessoas possuem, são locais que são difíceis de acesso para um exame clínico normal de um clínico geral, por exemplo. Entendi. Entre elas temos a corda vocal, que fica bem aqui interno. Então é difícil um simples olhar numa garganta de um clínico geral, fica difícil. Então o que a gente pede para as pessoas que têm um vício, realmente, passarem pelo menos 2 vezes por ano no otorrinolaringologista. A pessoa pode estar desenvolvendo um tumor sem sentir nada, nenhuma dor, nenhuma diferença? Normalmente que a gente encontra, o primeiro sintoma é aquela que o paciente fala pra gente, sinal que o médico vê. O primeiro sintoma é a rouquidão. Então, o que a gente pede, aquela paciente que é tabagista, que fuma, que tem aquela rouquidão que durou mais que 3 semanas, normalmente o paciente que fuma fala assim, doutor, eu tô com uma gripe que não mal curada. Não sara nunca. Tô mal curada, que eu tô com uma rouquidão há 3 semanas. E essa pessoa tabagista, eu acho que tem que passar num especialista para ver as cordas vocais. Doutor, o cigarro... Keila, porque o câncer da corda vocal não dói, só um estágio muito avançado. Por exemplo, sangramento, tosse, a pessoa normalmente não tem, só tem rouquidão. É diferente da mama. Por exemplo, quando você orienta um tumor de mama, que as mulheres, durante os banhos, se palpem, né, procurem gânglios na axila. Já no câncer de laringe, como essa região mostra o vídeo aqui, tem pouco vasos linfáticos. Então, para surgir um linfonodo, um gânglio aqui, o câncer tem que estar muito avançado. É imperceptível. Pois é, só dá a rouquidão, porque quando a pessoa vai falar, vibra as cordas vocais e a pessoa sente essa dificuldade em falar. Às vezes, às vezes até um pigarro. Então, muitas vezes a gente pede, se a pessoa que fuma 3 semanas, você acha que não está melhorando a rouquidão, é melhor passar com o médico otorrinolaringologista. Agora, doutor, tem gente que, desculpa a minha ignorância, mas a gente ouve sempre isso, você deve ouvir também. A pessoa fala assim, mas eu já fumei 30, 40 anos, agora não adianta mais parar. Se tiver que ter alguma coisa, vai ter. Verdade ou não? O problema... Sempre é hora ou não, doutor? Sempre é hora, tá? Agora, assim, se nós temos uma senhora, 85 anos, fumou 65, 70 anos. Se não teve até agora, não vai ter, né? A gente faz um belo, a gente pede para ela passar a cada 6 meses. Doutor, pra gente que horror, examinar. O que é isso, doutor? Essa aqui é uma amidalite. Isso aqui é quando fica a amígdala. Quando a amígdala infecciona, as crianças falam, mãe, tô com dor de garganta, quando tá febre e tal. Não, então, isso aqui é secreção purulenta de pus, né? Então, a gente chega no médico e fala, você tá com amidalite. Tem mais fotos aí, Paulo? Vai virando as fotos pro doutor já me mostrar, já que nós já mostrou essa daqui, eu fiquei impressionada. A gente passa antibiótico e tal. Aqui também é amidalite, né? São as amígdalas. Que não é nada grave, é só passa antibiótico, melhor... tem que ser tratada corretamente, né? Senão a infecção pode espalhar e tal, né? E aqui mostrando, aqui a tireoide, tá?
E aqui é onde, atrás da tireoide, onde está perto desses anéis aqui que a gente pode ver, a gente vê um pouquinho mais para cima a laringe. Está atrás desse escudo que chama cartilagem tireoide. Atrás disso está as cordas vocais. Ah, é por isso que a gente não percebe. Está bem protegida, né, doutor? Então, a gente não consegue... inclusive, o exame que eu falei para você, o médico clínico não consegue ver, esse aqui são as amígdalas ainda, não consegue ver no exame clínico normal as pregas vocais, as cordas vocais. Mas então, voltando a falar, depois de 30, 40 anos, a pessoa pode parar ou não? O que você ia falar da mulher de 80? A gente pede para fumar menos. O grande problema é que ela não tem, por exemplo, câncer. Já fumou 65 anos, né? O problema é o pulmão. O que acontece, por exemplo, o cigarro no pulmão? Você sabe que quando você está lavando a louça, uma esponja, porque o pulmão é uma esponja, você vai lavando a louça, aquela esponja vai se desgastando. Por que aquela esponja de lavar a louça fica ruim? Porque o buraco vai aumentando. Você concorda comigo? Até a moça que trabalha em casa fala, nossa, doutor, precisa trocar essa esponja. Porque olha o tamanho do buraco da esponja. O que o cigarro faz? Nosso pulmão, por exemplo, o teu pulmão, se ele colocar só no tecido dele, ele é bem pequenininho assim. Se ele for aberto, devido a várias tramas, feito esponja, lavar louça, ele fica imenso, o tamanho dessa sala. O que o cigarro faz? Não tem mais aquelas tramas, ou seja, a cavidade fica única. Aí o enfisema. Então a troca gasosa do oxigênio para o seu sangue não existe. Então o problema da pessoa, por exemplo, que não tem câncer... Por isso que vai pretejando, né, doutor? Ele vai ficando preto, o pessoal vai falando. Então, assim, a troca fica difícil. Então, não é só do câncer, a pessoa começa a sentir falta de ar em meio ambiente, parece estar se afogando. Então, muitas vezes você vê aqueles velhinhos andando com um negocinho no nariz com carrinho de oxigênio. Por causa disso, porque nem sempre só de câncer que dá o problema no cigarro. O problema é o enfisema, outros problemas infecciosos pulmonares também. Doutor, o cigarro... ele é comprovadamente maléfico à saúde. Sim, sem dúvida. E não é só, a gente não está falando só de garganta, não só do câncer de garganta ou de pulmão, né? Certo. Ele pode causar outros tipos de cânceres também, não pode? Principalmente em sistema vascular. Porque, sabidamente, pessoas que fumam com quantidade muito grande e tem colesterol muito alto, tem problema coronária ou doença vascular cerebral. Por quê? Nossas artérias, elas têm uma capinha muscular, revestimento dela é a capinha muscular. E a gordura que normalmente caminha no nosso corpo, todo mundo usa colesterol para tudo, para formar hormônio, para você ficar bonita a pele. A gente usa colesterol, o problema é ele é excesso. E o cigarro ajuda a entrar mais no seu vaso sanguíneo e a ficar endurecido. Que é a gordura que eles falam que vai... Isso. Aí o cigarro deixa o sangue mais viscoso, ele... Aí você infarta, dá AVC, dá derrame. E uma pessoa que tem propensão para essas doenças, se ela fumar, então, ela tem uma chance gigantesca de morrer. Fora que tem... claramente. Fora que tem algumas pessoas que o cigarro causa vasculite, inflamação dos vasos, por causa de todos esses problemas do cigarro. Tem pessoas que precisam amputar. Porque a circulação periférica já não vai mais. Mas daí já é casos mais graves, né, doutor? Existe uma predisposição pessoal para isso, né? Mas isso é mais raro, mais raro, lógico. Doutor, você acha que existem poucas campanhas de prevenção no Brasil? Porque a única coisa que a gente vê, que eu não sei, eu acho que não adianta nada, é aquela foto na caixinha de cigarro. Você acha que aquilo impressiona as pessoas? A pessoa vai lá na padaria comprar e vê aquela que é a foto mais bonita, né? Não vê daquele nenenzinho feio, daquela pessoa na cama. Mas não tem nenhuma foto bonita ali, né? Então, é de propósito mesmo. Mas as pessoas, você acha que aquilo lá impressiona as pessoas assim, e impulsiona as pessoas a parar, doutor? Eu acho que programas como o seu agora, que a gente está falando, e as pessoas que estão assistindo, os familiares que estão nos assistindo agora, e orientar a pessoa que fuma, acho que é também muito importante. Que o governo, o Estado, também não pode deixar em branco. Então ele faz tudo o que é possível realmente, como proibir as propagandas no horário nobre. Hoje não existe mais propaganda no cigarro. Isso adiantou, na sua opinião, foi bom? Eu acho que sim, porque quando a gente estava comentando fora do ar, quando eu entrei em 85 na faculdade, muita gente fumava. Então, naquela época, fumar era elegante. Quem fumava tinha as moças bonitas, como você, tinha carros bonitos, era bonitão, você sempre ficava com dinheiro e tal. Não, então, e eram os comerciais muito bem feitos, né? O comercial do Marlboro mesmo, a gente vai falar até o nome, porque ficou famoso no mundo inteiro, bonitão, né? Que morreu, inclusive, de câncer, né? Câncer também. Por conta do cigarro. Fazendo marchand, por exemplo, tinha o Hollywood, lembra? Lembro. Lembra que era esportista. Imagina, cigarro e era esportista. É verdade. Né? E tinha outros cigarros que mostravam moças, conhecendo moças na beira-mar. Tinha comercial de 4, 5 minutos. Era quase uma novelinha na televisão. E gastava-se muito porque o Estado ganhava imposto, que a gente já comentou isso. Tá? Então, o Estado ganhava imposto, mas o imposto era pago à vista.
Só que o gasto que se tem com pessoa que fuma a longo prazo é mais caro do que o imposto que se arrecada. Mas como não vê o dinheiro imediatamente, compensa o gasto. Compensa. Quer dizer, não compensa, né? Mas para o governo não compensa. Isso, porque o imposto vem pago à vista. E o que você gasta para um paciente que tem enfisema, câncer pelo SUS, é gasto aos poucos, mas é 5 vezes mais caro do que o imposto que você arrecada. Doutor, o número de pessoas que morrem por câncer em decorrência do cigarro é muito grande ainda no Brasil? Tem, porque agora o problema é o seguinte, o problema não, é um fato que está acontecendo. Antes, era a maioria, que era o perfil da pessoa que tinha câncer de laringe, ou da cavidade oral, que é a minha especialidade. Imagina ex-presidente Lula, homem acima de 50 anos, tabagista, etilista, que eventualmente tinha maltratos dos dentes e tinha refluxo gastroesofágico. Ou seja, pessoa que bebe, fuma... Exatamente, maltrato dos dentes e do sexo masculino. Tá. Hoje a gente vê que... Com mais de 50. Com mais de 50. Hoje, não que é o mais jovem tinha, mas esse era o perfil. Mas era o que tinha uma a gente olhava o paciente, maior. Por exemplo, chegava um paciente, igual o ex-presidente Lula, na minha frente, falava, estou rouco, doutor, há 2 meses, até prova contrária, era câncer. O senhor fuma? De vez em quando toma uma cervejinha com os amigos. O senhor fuma? Fumo um charuto, gosto de fumar um charuto. Tá, e cigarro? Charuto já larguei. também não pode? Mesma coisa, que a substância são absorvidas na boca, porque quem fuma charuto, eu não fumo, mas o pessoal fala que ele usa na boca. Só que o fumo, o tabaco do charuto, diz que é diferente do cigarro normal. Ele é absorvido na boca. Então dá no mesmo? Dá no mesmo. Então, não tem... não tem olfato. Então o perfil era esse antes? Isso. Antes você disse quando? Há uns 20 anos atrás, e agora? Uns 30 anos. Agora a mulher também tem, porque a mulher passou a fumar como os homens, devido a toda a liberação. Né? Da mesma forma que a liberação, que eu acho extremamente justo, que todo mundo são iguais perante a Deus, então seja homem ou mulher. Mas ao entrar nessa fase, liberou geral. Liberou, a mulher fuma muito mais, ou aquela que tinha vontade e tinha vergonha de fumar em casa ou no roda de amigos, hoje fuma normalmente, sem ter essa restrição. Então a gente vê frequentemente mulheres fumando. E jovens, doutor? Muito mais, mas começou de novo. O índice de câncer entre jovens também é grande? Não, a gente encontra mais acima de 35, 40 anos, porque existe uma certa utilização para você ficar mais sujeito à doença. Doutor, o que a gente tem que fazer? Porque, por exemplo, aqui eu não sei, eu nunca vi, mas nos Estados Unidos tem muito comercial na TV de remédios para inibir o desejo de fumar. Certo. Lá também não tem mais comercial de cigarro, mas tem muitos de remédios. Esses remédios, a pessoa que realmente está a fim de parar de fumar, é uma indicação? Sim, só que assim, a maioria dos remédios que a gente usa são antidepressivos para parar de fumar. Tem alguns detalhes muito legais na medicina. Alguns remédios são utilizados para tal coisa, só que a gente vê os efeitos colaterais e a gente passa a usar para uma outra determinada situação. Como o Viagra. O Viagra é para usar para hipertensão pulmonar arterial, né? Sangue. Tinha uma hipertensão pulmonar dentro do pulmão. Entendi. E a gente dava para a pessoa que necessitava, só que a pessoa ficava com ereção. Ela vai, puxa, por que a gente não usa isso aí para quem tem disfunção erétil? Mesma coisa dos remédios para tabagismo. A gente usava antidepressiva, quando utilizava esses antidepressivos para as pessoas diminuíam de fumar. Tá aí, vamos usar esse negócio para a pessoa parar de fumar. Só que, como é um antidepressivo, precisa de acompanhamento médico. Não dá para chegar na farmácia, me dá esse remédio para eu parar de fumar. Então esse negócio de adesivo, essas coisas não, então existe tudo. Mas também não pode. Não pode. É bom perguntar para o médico. Por quê? Tem que trocar sempre o local que põe adesivo, senão machuca a pele, tem todos os detalhes. Mas pode dar certo para quem está afim? Ou mas tem que estar com a igual cabeça aquilo boa. Que falam de você dar, eu esqueci o nome, quando você dá uma pílula de farinha para a pessoa e a pessoa fala que está dando certo. Placebo, o efeito placebo. É mais ou menos isso? Não, realmente pode funcionar. A pessoa tem que querer também. Tem que querer. Senão não para de fumar, principalmente o sexo feminino. Doutor, é imprescindível mesmo que se pare para ter uma saúde... Sem dúvida. E principalmente parte pulmonar também, né, Keila? Isso é o que é o mais importante, porque é progressivo o pulmão. Tá? Se a pessoa não para de fumar, o pulmão vai sendo agredido, então realmente a troca gasósa fica difícil e a pessoa fica dependente. Esse é o grande problema. E doutor, quem não tem nenhum problema, quem não fica rouco nunca, não fica gripado, não sente dor na garganta, também deve fazer exame periódico? Eu acho que 2 vezes por ano, porque também? O câncer, seja na cavidade... então, a gente acabou falando só nas cordas vocais, aquela afta na boca, que você acha que não está sarando depois de 3 semanas, tem que passar com o médico otorrinolaringologista também, para a gente examinar, para ver, por vezes fazer uma biópsia e tal. Não dá para deixar, depois chega com a ferida desse tamanho, acometendo toda a boca, fica mais difícil para a gente tratar. Eu queria falar para você assim, lesão pequena, bem tratada, é 100% de cura. Só que tem um problema, viu, Keila? Cânceres na região da laringe, cavidade oral,
a pessoa precisa acompanhar. Por quê? Pode dar, a gente chama de segundo primário, outro câncer, não tem nada a ver com o primeiro, que pode surgir na cavidade oral, na língua, na amígdala. Por exemplo, aqui tinha a foto da amígdala, na amígdala também pode surgir, que é 30% dos casos. Então, Mas muito é alto. decorrente da falta de cuidado, doutor? Não, é do tabaco. É tudo, não é tudo, mas pelo menos vamos colocar que uns 80% é decorrente do cigarro, então, Sim. né, doutor? O que a gente, então, imagina uma ferida que surge na amígdala, a pessoa já teve problema na laringe, nós operamos, fizemos radioterapia ou quimioterapia, e surge uma outra ferida aqui, tem 30% de chance de surgir na cavidade oral. Agora, doutor, na maioria dos casos tem cura? Tem cura. Desde que, por exemplo, o ex-presidente da gente, o Lula, ele teve um estágio 3, que é bem avançado. Ele já está bem, aparentemente, porque a gente tem últimas notícias do pessoal do Sírio-Libanês, aparentemente está tudo bem. Ele só ficou com rouco por causa da química, da rádio, do tratamento. Porque realmente. já era também, ele já era rouco, né, doutor? Também Mas já tinha lesão, porque a pessoa não vai no médico. Quer dizer que aquela rouquidão não era o timbre de voz? É, porque isso aí cresce lentamente, Keila. Não cresce, fica grande de repente. Ele vai crescendo aos pouquinhos. E doutor, o que eu faço com o meu filho no sentido, eu não tenho, mas o que a pessoa faz para botar na cabeça dessa molecada que não pode fumar? Tem duas coisas que tiram as pessoas... Começa a mostrar umas fotos assim desesperadoras? Não, tem duas coisas eu acho que tira a pessoa dos vícios. Uma é a fé, que vocês falam tanto aqui. Outra é esporte. Se a pessoa mantiver ocupada, é difícil você ter um esportista tabagista. Antigamente tinha Sócrates, fumava, tinha um pessoal fumava. Mas hoje em dia, tem um pessoal de geração saúde que cuida do esporte ou a fé. Tem as duas coisas que tiram a pessoa do vício. O ser humano tem que deixar a mente ocupada. Mente vazia é... Oficina do diabo, não adianta. Eu acho isso, né? Se a pessoa mantiver ou nos estudos ou em fé, e para tirar até as pessoas viciadas das drogas químicas, dos dependentes químicos, são duas coisas, na minha opinião. É fé e esporte. E são duas o coisas. exemplo, façam que melhore, por exemplo, um filho que vê o pai fumar, 90% de chance dele fumar também? Tem, porque existe uma predisposição, o gostar e aquela situação familiar. O hábito, né? O ambiente. O pai está lá, está contente, está fumando, tomando cerveja com os amigos e acha aquilo um momento gostoso, íntimo da família. Puxa, por que eu não vou fumar se meu pai fuma? E doutor, é verdade esse negócio de que a gente não fuma, mas a fumaça faz com que a gente fique doente também? Ou isso é um pouquinho... Existe uma porcentagem de pessoas, não são todas, que vivem juntos, os companheiros dos tabagistas têm maior propensão a ter doença, realmente. Que é o fumante passivo, né? Exatamente. Existe essa possibilidade. Inclusive, crianças, quando tem sinusite de repetição, a primeira coisa que a gente pergunta, esse é índice americano. O que é sinusite de repetição, doutor? Tem secreções nasais, difícil o tratamento, tomam antibiótico, e não melhora nunca. Tal. A gente pergunta, seu pai fuma? Aí, normalmente, os pais falam, doutor, eu fumo, mas não fumo dentro de casa. Isso não adianta, porque fica fuligem na roupa, no cabelo. Mesmo assim pode propiciar ter sinusite de repetição. Mas também é melhor evitar, né, doutor? Fumar dentro de casa, deixar um ambiente todo... Sim, mas o ideal, se possível, parar de fumar é melhor, para a criança. Tá? Aliás, parar de fumar, você que está em casa, é o melhor para todos. Né, para você principalmente, e depois para aqueles que estão ao redor de você. Essas campanhas, elas existem diariamente, não é algo... É porque existe uma data específica que é para reforçar a necessidade de você mudar os teus hábitos. A mudança de hábitos significa uma mudança de estilo de vida e uma conscientização que muitas vezes é difícil. Porque quando você está bem de saúde, você não fica pensando, e se eu ficar doente, e se... Porque a gente sempre acha que doença acontece na casa do vizinho. Isso aí, na casa do vizinho acontece tudo, na nossa nunca vai acontece. Acontecer, né? Então você tenha essa consciência da necessidade de você parar, se não por você mesmo, mas pelos teus filhos, pelos teus pais, pelas pessoas que convivem com você. Mas você, com certeza, é o maior prejudicado. É por isso que a gente bate nessa tecla e traz profissionais como o Dr. Cícero aqui para te alertar. E outra coisa importante, exames. Independente de você estar bem de saúde, não estar sentindo nada ou já sentir os primeiros sintomas, algo que não sara nunca, uma gripe que não sara nunca, uma rouquidão que não sara nunca, você vá ao médico, pelo menos 2 vezes por ano. Doutor Cícero, muito obrigada pelas suas informações. É um prazer. Doutor Cícero, você tem mais informações sobre ele no semahospital.com.br. O endereço do site está aí na tela para você obter mais informações. E tenho certeza de que existe sim, é o que o doutor falou, é fé e força de vontade.
para você parar mesmo e mudar definitivamente e acabar com esse hábito. Você só está enriquecendo as empresas, né, doutor? Imagina. Doutor, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. E sempre nós estamos à disposição. Tendo um convite é um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. É sempre bom falar sobre isso, viu? Obrigado. Sempre bom. Ainda mais para você que está em casa, que às vezes você acha, o que nós falamos, que não acontece na tua casa. Você fuma a vida inteira, só porque não aconteceu com você, não significa que não vai acontecer com seu filho. Então você pode ter certeza absoluta que é o momento de você parar para mudar de hábitos.